Albert Einstein disse: se você não sabe explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto. Mas para que você compreenda melhor, eu vou te revelar algumas técnicas. Mas fica ligado que a última técnica vai ser a melhor de todas. Ela vai te surpreender. Então vamos começar pela técnica de Feynman. A técnica de Feynman foi criada pelo físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel em 1965. Ele foi um grandioso explicador, orador e desenvolveu essa super técnica que você vai ver agora. Essa técnica está dividida em 5 passos. Vamos agora ao primeiro passo. Passo 1: escolher o tema, buscar o máximo de conhecimento e escrever tudo numa folha em branco, sem linhas. Mas por que folha em branco sem linhas, você pergunta, não é? Eu vou explicar. A folha em branco, pessoal, ela é como se fosse a tua mente aberta. Então, quando você está escrevendo na sua mente, você não quer linhas fechando o teu raciocínio, como se fossem grades segurando. Você precisa da mente aberta. Então, a folha em branco é a melhor maneira de você aprender alguma coisa, escrevendo na folha em branco. Pessoal, parei só para dar uma informação importante. Nesse vídeo, abaixo do vídeo na descrição, existe um link. Clique nesse link e eu enviarei para você uma versão do livro Como Aprender Qualquer Coisa em Menos de 24 Horas. Eu tenho a certeza que isso vai expandir a cabeça de vocês. Passo 2: finja ensinar para alguém. Ou seja, você tem que ensinar para alguém ou fingir que está ensinando para alguém. Se você tiver um amigo para ensinar, melhor. Mas se você não tiver ninguém, finja ensinar para alguém. Como assim? Você pega aquilo que você escreveu na folha em branco, lê, tenta memorizar, tenta dividir por tópicos, aprende e depois em algum lugar sozinho, na sala, na cozinha, no seu quarto, no banheiro, no banho, em qualquer lugar, você começa a falar aquilo, como se estivesse explicando, ensinando para alguém. Isso vai ajudar com que o seu cérebro memorize aquilo de maneira mais simples e eficaz. Se caso você tiver um amigo que você compartilhe tudo, você não precisa ficar fingindo que está sozinho. Você chega para ele e conta: olha, hoje eu aprendi tal coisa, e começa a dar como se fosse uma aula para ele. Não aquelas aulas chatas, você começa a contar para ele o que você aprendeu de maneira resumida e explicar. Talvez ele vai até te fazer algumas perguntas. Isso vai ajudar, porque você vai puxar a tua imaginação para responder essas perguntas. Passo 3: identifique as suas falhas na explicação e os tópicos a serem melhorados. Quando dizemos para identificar a falha na explicação, significa que você deve tentar entender o que está falhando na sua explicação. Porque quando você for explicar, você vai ver que vai faltar algumas palavras, vai faltar algumas ideias para você concluir o raciocínio. E essas lacunas, essas faltas de informação no momento, que você vai sentir vontade de ler alguma coisa, de procurar alguma coisa para completar essa frase, essas faltas você deve apontá-las com as suas palavras, apontá-las e tentar novamente reformular, refazer a sua explicação. Identificar os tópicos a serem melhorados é basicamente a mesma coisa, é você apontar: ok, falhei nisso, tenho dúvida nisso, não consegui explicar isso, esqueci isso, ou tem coisa que talvez você nem vai lembrar que você falhou, mas quando você for rever o material, você vai ver: caramba, eu não falei isso, eu não vi isso, eu esqueci disso aqui. Então isso você vai apontar de novo na sua folha em branco, com a tua linguagem, com a tua maneira de ser, para que o seu cérebro ele tente memorizar aquilo. Passo 4: corrija o conteúdo aprofundando o conhecimento. O passo 4 ele é uma extensão do passo 3. Você vai ver aquilo que você errou, o que faz falta, e você vai se aprofundar naquilo que estava errado, naquilo que você não completou, naquilo que você não achou. Quando você estiver se aprofundando, talvez você vai achar novas lacunas. E nessas novas lacunas você vai fazer mais um aprofundamento e vai escrevendo, vai falando em voz alta, vai memorizando, sempre para que você consiga entender. E o nosso último passo é o passo 5. O passo 5, pessoal, ele basicamente é reveja tudo. É sempre reveja tudo, releia, feche os olhos e finja falar para alguém. Você já se sentiu 100% confiante porque você pesquisou as dúvidas, pesquisou as falhas, pesquisou os erros. Agora você já treinou,
falando sozinho ou com um amigo, é você fazer uma oratória de tudo que você estudou e está gravado na sua cabeça. Você aprendeu. Mas agora eu tenho uma última dica especial para vocês, que nem faz parte dessa técnica, eu vou ser bem sincero para vocês, mas eu acrescentei porque ela é muito importante e eu quero passar ela para vocês, porque eu uso ela nos meus estudos e nos meus conhecimentos. Eu uso ela e sei que ela eu vou dizer ali que ela é um 50% de potencializador da minha memória e do conteúdo que eu tenho estudado. Eu vou passar essa técnica para vocês. A técnica é o seguinte: estudos comprovam que quando dormimos, o nosso cérebro ele fica trabalhando em volta dos últimos 20 minutos que estávamos acordados antes de dormir. O que é que isso quer dizer? Qualquer coisa que você esteja fazendo 20 minutos antes de dormir, o teu cérebro vai ficar trabalhando sobre aquela informação. Então, qual que é a técnica, qual que é o hack aqui para a gente hackear o nosso cérebro? É o seguinte: você pode jogar, pode ver filme, pode fazer o que você quiser. Só que antes de ir para a cama dormir ou qualquer lugar que você vai dormir, antes de dormir, você pega aquela folhinha que você escreveu, a última folha que você estava estudando, você pega ela, deita e começa a ler ela. Começa a ler ela, fecha o olho, pensa nela, começa a repetir ela, os 20 minutos antes de dormir. Quando você dormir, a mágica vai acontecer. O seu cérebro ele vai ficar trabalhando naquilo ali. Vai ficar trabalhando. E quando você acordar no dia seguinte, é como se você tivesse comido aquela folha. É como se o seu cérebro fosse uma pedra e você tivesse gravado com a picareta lá. Cada letra, cada informação durante a noite, durante o sonho. O sonho ficou ali a noite toda, tá? Gravando aquilo no seu cérebro. Então, por isso é que eu digo, essa última técnica, ela é muito importante, porque por mais que você estude o dia todo, se chegar a hora de dormir e você estragar tudo, pode ser que o teu sonho seja com outra coisa, com joguinho, com bobagem, com pesadelo, e no dia seguinte você vai acordar e falar: caramba, estudei o dia todo, mas não me lembro de nada. Mas agora você já sabe, você já descobriu o segredo, não é mesmo? Agora que você descobriu o segredo de como aprender tudo e memorizar de forma simples, eu quero criar um desafio para vocês. Faça isso durante uma semana. Uma semana. Depois que você vê os resultados, você me manda uma mensagem. Pode ser lá no Instagram, pode ser aqui no YouTube, tanto faz. Me manda uma mensagem. Ou se for no Instagram, tem que ser um direct, né? Me manda uma mensagem e diz: Rafa, eu fiz, deu certo, funcionou. E se não funcionar, você me diz: por que não funcionou? Algum erro, alguma coisa tem. Porque ela funciona, pessoal. É sério, funciona. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver algum amigo ou familiar, namorada, que você queira falar sobre esse assunto, a melhor maneira de você começar a iniciar o assunto com ele, com ela, quem for, é compartilhando esse vídeo com essa pessoa. Então compartilhe esse vídeo com alguém e depois provavelmente vocês vão falar sobre esse assunto, o que vai te ajudar a memorizar. Porque lembra? Tudo que queremos aprender, temos que falar sobre depois. Temos que repetir o assunto com outras pessoas ou sozinho. Então não se esquece. Valeu!